Prezadíssimos, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar a respeito da lição número 2 deste nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical em 2024, onde estamos tratando do tema geral, o Deus que governa o mundo e cuida da família. São ensinamentos divinos extraídos dos livros de Ruth e Esther, que estamos já estudando desde a semana passada, e concluiremos, querendo Deus, no final de setembro, neste terceiro trimestre, em 13 preciosas lições. Hoje vamos falar sobre o livro de Ruth, uma visão geral a respeito do livro, desse livro importante. Pequeno livro, são 4 capítulos, 85 versículos, mas de uma importância muito grande, porque fala do amor de Deus, da providência divina, e do amor também de uma nora por sua sogra especialmente. Também da preservação da descendência de Davi. Quando Deus traz na sua providência uma moabita para fazer parte da descendência de Davi e do Senhor Jesus também. Então vamos hoje começar agora este nosso comentário, lendo, por exemplo, o versículo 1 de Ruth, que nos serve de texto áureo para esta lição. E diz lá o seguinte: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Este então é o nosso texto que nós chamamos de áureo, texto ouro, texto-chave, texto principal de nossa lição de escola dominical. Aconteceu então nos tempos em que julgavam os juízes. Não sei se todos os que nos veem, assistem, acompanham, estão familiarizados com esse tempo dos juízes, mas nós falaremos nessa lição um pouco a respeito. É importante que saibamos que foi um período realmente de muita turbulência espiritual, uma obscuridade no sentido da espiritualidade do povo, que realmente desviou-se quase que completamente. Há alguns lampejos, alguns personagens mencionados na Bíblia Sagrada, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, de alguns ícones que se destacaram nesse período, como por exemplo os juízes. E ao menos 3 deles são citados lá em Hebreus capítulo 11 e o versículo 32. E de igual forma nós temos a família de Elimeleque, que apesar de terem fugido, por assim dizer, da fome que se abateu sobre a Belém, a região de Belém, eles são exemplos de fé também. Tanto é que Noemi volta para a sua terra, depois que o Senhor Deus abençoou a terra com chuva, tornando-a produtiva, e trouxe consigo a sua fé novamente. Ela, na verdade, não perdeu a fé. Passaram-se uns 10 anos, quase 10 anos, diz o texto do livro de Ruth, em que ela morou entre os moabitas, um povo pagão, adorador de vários ídolos, e o principal deus de lá era o Quemos, ou Camus, uma divindade que era adorado de uma forma cruel e violenta, na verdade, mas ela não se contaminou. Deduzimos que toda a família também, a família que compunha-se do, como lemos aqui, marido Elimeleque e os 2 filhos, o mais velho chamava-se Malom e o mais novo Quilion. Acontece que os 3 homens, na verdade, morreram lá em Moabe, e ficando a Noemi viúva. O fato, porém, que estamos destacando é que havia algumas pessoas no meio desse caos, que foi o tempo dos juízes, caos espiritual e moral, meus amados, que preservavam a fé, eram remanescentes de uma fé viva no Deus vivo e verdadeiro. Noemi é um desses exemplos, junto com seu marido, com certeza. Lá em Hebreus capítulo 11, então, como já citamos, versículo 32, o autor, ou melhor, o escritor desta carta, menciona, depois de mencionar vários heróis da fé, destacados no relato sagrado, ele faz menção de ao menos 4
personagens que viveram no tempo dos juízes. Veja o 32, versículo 32. E que mais direi, escreve ele, faltar-me-ia o tempo para o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté. E ainda Davi, aí já vem a era monárquica, e também de Samuel e dos profetas e etc. Então nesse versículo nós temos o Baraque, antes dele o Gideão, o Baraque, o Sansão e o Jefté. São pessoas que foram usadas por Deus no período dos juízes como líderes, não nacional, mas pontual ou local, como juízes, como aqueles que julgavam as causas de Israel no sentido administrativo. Não foram juízes nos termos que nós conhecemos hoje, aqueles que atuam nos fóruns ou nos tribunais, mas eram governantes, eram pessoas que lideravam as questões militares também, porque saíam liderando o exército nas batalhas, nas campanhas militares e traziam grandes vitórias. Deus os usou poderosamente. Então, repetindo, apesar do tempo dos juízes ter sido realmente um tempo de caos espiritual, de altos e baixos, mais baixos do que altos, mas havia um ciclo vicioso, na verdade, que o povo estava em cima enquanto havia um líder forte, e depois que este líder morria, o povo literalmente caía de novo na idolatria, no pecado generalizado e na violência, enfim, principalmente a idolatria. Consequentemente, Deus os entregava aos inimigos, que os pilhavam literalmente, que venciam-nos e tornavam a nação toda enfraquecida. Há uma expressão, por exemplo, no tempo lá do Gideão, que os amalequitas e outros povos estavam invadindo a terra, que o povo ficou debilitado, literalmente o termo lá é esse, inclusive na questão da alimentação, da agricultura, porque até mesmo o produto das lavouras eram pilhados, eram levados, eram roubados, na verdade, pelos inimigos invasores. Consequentemente, a nação ficava enfraquecida. Esse foi realmente a história do tempo dos juízes. Então, voltando aqui, diz, sucedeu que nos dias em que o juiz governava, e quando mencionamos essa expressão, nós entendemos que o livro de Ruth está dentro do contexto do livro de Juízes, nesse tempo difícil que nós já mencionamos. Bom, o nosso texto como base do nosso estudo está realmente, então, no capítulo 1 de Ruth, dos versículos 1 ao 5. O versículo 1 nós já lemos e o 2 diz, e era o nome deste homem, né, que saiu de Belém a peregrinar lá em Moabe, Elimeleque, o nome dele. O nome da sua mulher, Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Vieram ou foram aos campos de Moabe e ficaram ali. Ficaram um tempo razoável, como o livro vai dizer, perto de 10 anos. Eles ficaram por lá. Eles não, porque os homens, como a gente vai tomar conhecimento durante próximas aulas, eles morrem neste país estrangeiro, nesta terra que eles imaginavam que seria muito próspera, e naquele momento era mais adequado viver lá, tanto é que eles saem para peregrinar por conta da fome que havia na região de Belém. O termo Efrateus, que lemos aqui no versículo 2, é um nome antigo associado à região de Belém. Então, possivelmente um nome primitivo, né? Desde o Gênesis é mencionado o termo Efrateu, ou Efrata. Efrata, a região onde, por exemplo, Raquel morreu, a esposa do Jacó, e foi sepultada. Bom, o versículo 3 diz, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. E aí a gente não sabe exatamente há quantos anos já estavam morando em Moabe. Tudo que a Bíblia diz e se limita a registrar é que eles ficaram morando lá em Moabe e morreu Elimeleque, não sabemos quanto tempo. O versículo 4 diz, os quais filhos, né,
dela, tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Quase 10 anos, o período total, então, que Noemi e os 2 filhos ficaram lá. Mas o versículo seguinte, de novo, sem muitos detalhes de como foi, o que aconteceu, como é que os 2 moços morreram, não se diz, apenas o versículo 5 registra que e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido que já havia morrido. Novamente não sabemos quanto tempo, qual o lapso de tempo que há entre a morte do Elimeleque, o pai, e a morte dos 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. E o que aconteceu, se foi numa batalha, numa briga, numa epidemia, numa doença, ninguém sabe porque não há registro, apenas especulações. Fato é que o tempo que a Noemi ficou lá, amados, diz o texto aqui, quase 10 anos. E neste período houve perdas realmente irreparáveis, que é a perda do marido e os 2 filhos. Então este é o relato resumido, evidente que continua lá no livro o relato, por exemplo, o versículo seguinte, que é o 6, diz: Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Aí está já o registro do retorno. Então é muito sucinto, realmente, a biografia, a história de Noemi, de Elimeleque, de Malom e Quilion. Apenas 5 versículos registrando este fato, porque o foco do livro realmente não é dar esses detalhes, certamente, né? Há outros propósitos que durante a lição nós veremos, para o qual, né, este livro foi escrito. Aliás, quem escreve um livro sempre tem o seu propósito, e o autor aqui também. Bom, o livro de Ruth conta uma história muito bonita, desde que nós pegamos a parte final, a parte do capítulo 2 a seguir do livro, tá? A parte bonita. Tem a parte triste, lamentável, que nós acabamos de ler no capítulo 1, mas tem a parte bela, bonita, especialmente o relacionamento amoroso, de amor verdadeiro, de uma nora para com a sua sogra. É uma singela história realmente. Após o falecimento então do esposo de Ruth, filho de Noemi, a Noemi no caso decide voltar para Belém, porque ouviu lá, como diz o versículo 6 do livro, capítulo 1, que Deus havia abençoado a terra e feito-a produzir. Já falamos que o livro de Ruth, o livro anterior, o livro de Juízes, retrata um tempo em que o povo viveu um cíclico vicioso, círculo vicioso, em que pecavam e Deus então permitia que eles fossem castigados ou vencidos pelos inimigos. E há quem diga que aquela seca que fez com que houvesse fome lá em Belém foi um castigo divino por causa exatamente dos pecados do povo. E até fica realmente, ou razoavelmente, entendido que assim poderia ter sido mesmo, e que não foi apenas uma casualidade. A região de Belém era muito fértil, tanto é que o próprio nome Belém significa casa de pão, portanto os campos produziam abundantemente, e de uma hora para outra, não sabemos, houve fome. Portanto, meus amados, quando Noemi ouviu, lá 10 anos, quase 10 anos depois que partiu de Belém com seu esposo, que Deus tinha abençoado a terra, isso quer dizer, ou dá-nos a entender, que a seca tinha sido realmente um castigo de Deus. Agora Deus abençoou, certamente porque o povo retornou a servir a Deus. Possivelmente um daqueles juízes estava agora liderando o povo de forma firme e correta. Então, Deus abençoou e os fez prosperar. E o que era ser abençoado e prosperar nesse tempo? O povo vivia de agricultura ou de rebanho, era um povo agropastoril e dependiam exclusivamente, portanto, da natureza, da chuva no tempo certo,
e também do pasto para o gado, que é advindo naturalmente a umidade do solo. Por consequência, a bênção de Deus chegou novamente, todas as campinas de Belém certamente floresceram e as lavouras produziram bastante. Bem, glória a Deus, com abundância. Isto era bênção. E a Noemi ouviu falar, de alguma forma ela ouviu este noticiário, noticiaram para ela lá em Moabe, que as coisas melhoraram e ela então decide voltar. Glória a Deus. Então o livro de Ruth realmente destaca não apenas a beleza literária, não se destaca apenas pela beleza literária, mas há um fundo espiritual, há uma mensagem que deve ser aprendida, há princípios espirituais que deverão ser aprendidos ali. Da fidelidade, humildade por parte da Ruth, da Noemi também, meus amados, e então, acima de tudo, a mão de Deus conduzindo e guiando o destino, evidentemente, e principalmente da monarquia israelita e, consequentemente, a linha messiânica, porque a Ruth irá fazer parte da descendência de Davi, consequentemente também do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fonte de inspiração tanto para nós, os crentes, quanto para os próprios judeus, o livro de Ruth realmente tem sido lido, amado, preservado e utilizado. Judeus o leem, por exemplo, na festa do Pentecoste, que é uma festa das colheitas, porque o livro retrata, ou liam pelo menos os judeus mais antigos, para celebrar, comemorar a festa das colheitas, porque o livro, repito, fala de colheita, da Ruth colhendo espigas lá no campo de Moabe. Bom, Deus transforma, Deus é aquele que realmente transforma vidas, e a gente sabe disso, e pode transformar também a tristeza em alegria, perdas em ganhos e até as derrotas em vitórias. É só Ele que pode efetivamente, de forma plena, absoluta, transformar estas situações. E fez isto com a Noemi, por exemplo. Amém, né? Bom, a lição, essa número 2, está dividida em 3 tópicos, como de costume. O primeiro fala da organização do livro, propriamente dito. É uma informação mais técnica. Na parte 2, ou seja, o tópico 2, falaremos do contexto histórico. Aí voltamos a falar algumas coisas que já mencionamos. E encerra falando no tópico 3 a respeito do propósito e a mensagem do livro de Ruth. Então vamos pensar um pouquinho na composição, na organização, melhor dizendo, do livro de Ruth. Lá na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão. A Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. Eles têm lá a Torá, que é o nosso Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Existe uma outra divisão que são onde reúnem-se os livros proféticos, que não são exatamente os mesmos que nós temos em nossas Bíblias cristãs, nossa Bíblia cristã. E há uma terceira divisão que são os chamados de escritos, ou Megilot, ou Megilot. 5 rolos fazem parte dessa terceira divisão da Bíblia hebraica. Essa terceira divisão, na verdade, é chamada de forma genérica de Ketuvim, ou agiógrafos. Esta palavra significa escritos sagrados. Tá certo, amados? Então, apenas uma informação técnica aqui. Livros curtos e lidos, né, eram reunidos em 5 volumes, então. Por exemplo, Cântico dos Cânticos, Ruth, aqui, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Cada um deles lido em uma das 5 grandes festivais ou festas anuais dos judeus. Como já dissemos, o livro de Ruth era lido durante o Pentecoste. Em hebraico é a festa chamada Shavuot. Amém, né? Agora, na Bíblia cristã, nós temos a seguinte divisão. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos pela ordem e livros proféticos. São 4 divisões da nossa Bíblia, né? Então, agrupado. Para quem estuda bibliologia ou se aprofunda um pouco mais, vai passar por esse tipo de orientação, né, didático-pedagógica. Pentateuco são os 5 primeiros livros
da lei, atribuídos à autoria a Moisés, de Gênesis ao Deuteronômio. Os históricos, começando por Josué, indo até o livro de Esther. Nós temos, então, a função, ou seja, a história de Israel. Por que a história? Porque são livros narrativos, aqueles que tratam, evidentemente, chamados da história mesmo de Israel, né? Josué, por exemplo, a conquista da terra, o assentamento das tribos, e depois da morte de Josué nós vamos ter os juízes, como já mencionamos. Dentro do livro de Juízes nós temos o livro de Esther. Depois vem o 1 Samuel, que já começa a tratar da monarquia israelita. Igualmente 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, tratam exatamente do tempo da monarquia e o fim do reino, tanto do norte quanto do sul. Ambos terminam no cativeiro. Um em 722, no caso o reino do norte, lá para a Síria, e o reino do sul, a partir de 606 para a Babilônia, foi levado então por Nabucodonosor, lá para a Babilônia, o reino do sul, e termina então a monarquia de Israel. Mas há esses livros, por exemplo, Neemias, que nós temos Esdras, Neemias e Esther, que já são livros no pós-cativeiro, depois que terminou o cativeiro, que efetivamente teve fim no ano 440, a partir do ano 537, 36, conforme alguns, e terminando lá em 445 com a terceira leva de escravos que voltaram, agora libertos, para Judá. Tá certo? Então, dentro da Bíblia cristã, o livro de Ruth faz parte da nossa divisão de livros históricos. Glória a Deus. Bom, por que é chamado livro histórico? Exatamente, como já dissemos, porque tem um gênero dominantemente narrativo. Narra a história do povo. Mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética. Entendem os especialistas em literaturas, dizem que realmente há uma beleza poética no livro de Ruth. Empregando estilo e linguagens próprias do hebraico clássico, também dizem os especialistas na linguagem, na literatura, no estudo da literatura, no estilo linguagem própria, né, dos clássicos de então. O autor expõe aspecto subjetivo da vida dos personagens, ou seja, aspectos pessoais da vida de Noemi, de Ruth, de Boaz, por exemplo, e assim por diante. Certo, meus queridos? Agora, autoria e data. Aqui está uma questão bem polêmica, que nunca se definiu exatamente, porque todas as cronologias, aliás, do Antigo Testamento são aproximadas. E quanto à autoria de alguns livros, como é o caso do livro de Ruth, não se tem absolutamente certeza. Existem algumas suposições, sugestões, mas não certeza absoluta. Há diversas opiniões, mas a mais aceita é a de que foi Samuel o seu autor. Por exemplo, com base no Talmud, que é uma obra religiosa, judaica, de comentários bíblicos, publicado mais ou menos lá pelo ano 200 da nossa era. Então é de muita valia, é muito respeitado, sério, uma obra séria, e atribui a Samuel a autoria deste livro. A forma como o autor se refere a Jessé e a Davi mostra ou indica que ele foi contemporâneo desse período, portanto, quem escreveu. Não estamos falando do tempo da história da Esther, mas de quem escreveu, quando foi escrito o livro. E aí pode ter sido realmente depois do reinado de Davi. Se foi depois do reinado de Davi, aí exclui-se o Samuel, porque Samuel, na verdade, morreu antes de Davi assumir o trono. Lá em 1 Samuel 25, nós temos o relato da morte do Samuel, o profeta Samuel, que morreu segundo dados, amados, cronológicos, que eu já disse, são todos aproximados, mais ou menos no ano 1012. O Davi só foi coroado rei no ano 1010, portanto, uns 2 anos depois da morte do Samuel. Consequentemente, meus amados, se ele menciona Davi como rei, então não deve ter sido Samuel. Porém, como eu disse, essas questões continuam em discussão e ninguém definiu ainda, certo?
amados. Davi, repetindo, assumiu o trono em Judá em 1010. A época o fim dos juízes, fim do período dos juízes, terminou em 1050, efetivamente, quando então Saul foi coroado rei. E este sim foi coroado por Samuel. Portanto, deve ter sido, segundo a maioria, escrito por Samuel. E a data da escrita é mais ou menos o final do século XI. Não propriamente no século X, como boa parte dos cronologistas apontam. Por conta disso que já dissemos, né? Se o Samuel, que foi o escritor, morreu em 1012, então foi um pouco antes disso, com certeza. E 1012 não está mais dentro do século X, como aliás o comentador da nossa lição coloca aqui, né? Seria então alguém, ou melhor, se foi o Samuel, foi um pouco antes do século, finalzinho lá do século XI, tá certo? E não no século X. Mas são meros detalhes que não impactam, que não influem naturalmente na importância da mensagem, do propósito do livro. Ok? Então, dado essa informação sobre a organização do livro e a possível data, o possível autor, vamos para o tópico 2, que fala a respeito do contexto histórico. Contexto histórico do livro, onde aconteceu, melhor dizendo, a história mesmo da Esther. No tempo do juiz, a primeira frase que nós lemos aqui, no livro de Ruth, é exatamente essa. Sucedeu nos dias em que os juízes julgavam. Então foi no período do juiz. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. Nós acabamos de falar anteriormente sobre a data da escrita do livro, mas os fatos realmente é um pouco mais complexo, e aí a Bíblia diz que foi nos tempos do juiz. E quando começou o tempo do juiz? 1375 e terminou em 1050. Então qualquer época por aí, 1200, 1300 antes de Cristo, algumas cronologias apontam 1126, não sabemos exatamente quando. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi. Isto naturalmente fica claro no próprio livro de Ruth. No capítulo 4, por exemplo, versículos 21 e 22, nós temos aqui a indicação exatamente dessas 3 gerações, claramente. 21 e 22. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Então, Boaz foi o bisavô de Davi, no caso a Ruth também. Terceira geração, isso a gente sabe com certeza porque está aqui na Bíblia Sagrada, tá bom? Glória a Deus. Bom, este período do juízo, então, repetindo, durou 3 séculos ou mais. 3 séculos e meio quase, né? De 1375 a 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia. Já dissemos, o caos. O que é a anarquia? É quando se nega a autoridade de alguém, ou seja, nega o princípio da autoridade. Porque o texto do juiz, pelo menos 3 vezes, irá nos dizer que não havia rei em Israel e cada um fazia exatamente o que desejava. O último versículo do livro diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Fazia o que queria, na verdade. Era um individualismo. Cada um era lei para si. Esse era o tempo individualista lá desse tempo. Anarquia, portanto, realmente seria uma palavra. Que é anarquia? Negação do princípio de autoridade. Não havia uma autoridade nacional em Israel ou Judá, mas individualmente. Até mesmo os juízes que Deus levantava para governar, para conduzir o povo, eram juízes meio que tribais ou regionais, e não o único que realmente teve um governo mais amplo, atingindo toda a nação, foi Samuel, que foi o último juiz. Os demais foram todos tribais. Sansão, por exemplo, ficou lá na tribo de Dan, só para lembrar, né? E assim sucessivamente. Ok, amados? Infelizmente foi um tempo realmente de muita
muitas crises em vários sentidos, como já dissemos, tempo de apostasia profunda, de infidelidade do povo, porque caindo na idolatria, realmente o povo estava sendo infiel para com seu Deus. Há alguns lapsos mencionados aqui, por exemplo, lapsos de a debandada da fé, vamos dizer assim. Lá no capítulo 2, por exemplo, do livro de Juízes, você vai encontrar a partir lá do versículo 7 e aí por diante, esta situação em que o povo vivia. Versículo 6, havendo Josué despedido o povo, amados, para possuir a terra, serviu o povo, aí despediu o povo, ele realmente faleceu com 110 anos, tudo está registrado aqui no início do livro de Juízes. Aí o versículo 7 diz, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Esse muito tempo, alguns anos. Tá certo? Mas, verso 8, faleceu Josué, filho de Num, a idade de 110 anos, sepultaram-no lá na sua cidade, Timnat-Heres. E versículo 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração e outra geração se levantou, atenção, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então aqui começou realmente a degringolar, ao desvario, a anarquia. Começaram então, o povo começou a aceitar crenças diversas, paganismo, adoração a ídolos e assim sucessivamente. Um caos verdadeiro se instalou. Uma frase que identifica bem aquela época é o que está em Juízes 17:6 e 21, 25 que nós já lemos ali. Diz, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos, sem uma sábia direção, diz a Bíblia lá em Provérbios 11:14, o povo perece, o povo fracassa, o povo realmente desvia do ideal proposto por Deus. E foi o que aconteceu no tempo dos juízes. Tempo dos juízes. O contexto histórico é exatamente esse. Bom, esta realidade levou o povo para uma situação de secularismo, de hedonismo e de idolatria, como propõe aqui o estudo da nossa lição. E o que é o secularismo? É um sistema que propõe a vida, a crença, a atitude das pessoas baseada naquilo que é secular apenas, em oposição à espiritualidade. Paulo vai mencionar em 2 Coríntios 4:4 sobre o Deus deste século que cega o entendimento das pessoas, o entendimento espiritual das pessoas. Então, o secularismo é viver em função do que é material, efêmero, passageiro, transitório, era o que o povo vivia. O termo hedonismo, que aparece na nossa lição aqui, significa a busca do prazer pelo prazer, puramente pelo prazer, como meio, não só como meio, mas um fim em si mesmo. Todo objetivo da vida e tudo que se faz na vida é para obter prazer. A grande pergunta do hedonista é, isto vai me dar algum prazer? Então eu quero. Se não dá prazer, eu não quero. Essa foi uma das características, e é até hoje, daqueles que se desviam para a apostasia, para a idolatria e buscam servir outras divindades. Você vai encontrar na Canaã desse tempo, ou melhor, em Judá desse tempo, os cultos a várias divindades, como o El, que é uma divindade suprema, o Baal, que era filho de El, e ambos com adorações ou com liturgias, ou ainda com sacrifícios ou serviços religiosos banalizados, com promiscuidade, à base de sexualidade, como culto, por exemplo, de prosperidade e de fertilidade, melhor dizendo ainda, tá? Porque Baal, por exemplo, era considerado o deus da chuva ou da tempestade. Eles dependiam disso, adoravam a Baal para ver o solo fértil. Depois da morte, então, de Josué, como nós vemos aqui, os líderes também, anciãos que conviveram com ele, também morreram. Surgiu uma nova geração que não tinha
esse conhecimento. Isso aqui é tremendamente intrigante. Como é que essa geração não aprendeu, ou não ouviu, ou não acompanhou os feitos do Senhor? Evidente que muitos deles realmente não conviveram com Josué lá no deserto, não viram o Jordão se abrir, eram muito crianças naquele tempo, não sabiam realmente avaliar as questões devidamente, etc. Mas os pais tinham compromisso em Israel. Isso está evidenciado em vários textos do Deuteronômio, por exemplo, Deuteronômio 6, Deuteronômio 11, 31 também, onde Deus traz os israelitas a responsabilidade de ensinar, repassar para os filhos os feitos de Deus, para que eles aprendessem a temer ao Senhor. Então há duas coisas a ser consideradas. Ou estes pais israelitas falharam nisto, nessa educação, na transmissão, como também diz o Salmo 78, né? Transmitiremos aos nossos filhos, não encobertaremos ou não encobriremos aos nossos filhos os teus feitos, as grandiosas obras de Deus. Aleluia. Então, ou os pais falharam nessa comunicação, ou então os filhos realmente se tornaram rebeldes e literalmente disseram não queremos. Porque quando mencionamos o termo apostasia, é exatamente isso que significa, é o abandono da fé. Não é a perda de fé por enfraquecimento tal, mas é o abandono consciente da fé. Não queremos mais, vamos embora, procurar outros deuses adorar, queremos outros rituais mais modernos, mais prazerosos, que nos dê mais que traga uma satisfação melhor, porque, como dissemos, era um tempo de hedonismo e de idolatria. A idolatria, nesse caso, era hedônica, porque trazia prazer para eles. Tanto é que era muito atraente naqueles tempos lá, exatamente por conta de se concentrar na sexualidade, na prática sexual em forma de culto àquelas divindades pagãs. Então eles faziam isso com o maior prazer. Depois então da morte de Josué, a geração também se foi. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído aos poucos à adoração dos deuses falsos. Juízes capítulo 2, do 7 ao 13, nos informa, também no capítulo 3. O secularismo e o hedonismo sempre fazem parte desses desvios espirituais, tanto lá quanto agora, certo? Quando as pessoas pensam muito mais no que é material do que no espiritual, as coisas tendem a descambar para a idolatria e para outras situações imorais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, como dissemos, e a Astarote, que era a deusa da guerra e do sexo. E algumas versões dessa deusa dizem que ela era esposa de Baal. Então, para que a terra se tornasse fértil, era necessário que as pessoas adorassem a eles em forma de bacanais, ou seja, de práticas sexuais. Porque os períodos de fertilidade do solo eram produzidos através da prática sexual, criam eles, atenção, veja que absurdo, né? Da prática sexual dos deuses, do Baal, no caso, e a sua consorte, a Astarte, ou Azerá, ou Astarote. São versões da mesma deusa com nomes diferentes, tá? Um degradante nível de moralidade se instalou na vida dos israelitas, e isso naturalmente já estava impregnado entre os cananeus, mas cananeus, os habitantes da antiga Canaã, aqueles povos que deviam ter sido vencidos e expulsos do território, conforme Deus orientou, eles não o fizeram, agora estão cedendo a essas tentações terríveis que desagrada a Deus. Porque se há um pecado que realmente ofende a santidade de Deus, é a idolatria. O que é idolatria? É exatamente colocar alguma coisa no lugar de Deus, o lugar exclusivo que pertence a Deus no coração da humanidade. Bom, a falta de uma liderança, atenção, isso aqui é sério, né? A falta de uma liderança espiritualmente forte, espiritualmente madura e temente a Deus, amados, fazia com que o povo realmente se desviasse, caísse na apostasia de forma
cruel, né? Cruel no sentido de... cruel mesmo, porque alguns desses cultos eram violentos, eram oferecidos seres humanos, crianças eram oferecidas, inclusive, ao próprio Camus, ou Quemos, que era a divindade dos Moabitas, por exemplo, que Salomão trouxe para Israel, conforme o livro de Reis nos retrata lá no Primeiro Reis, você vai encontrar escrito lá que o Salomão trouxe esse culto a Quemos para Israel também. Salomão que veio um tempo depois. Então a falta dessa liderança capaz, dessa liderança temente a Deus, causando prejuízos incalculáveis e irreparáveis para muita gente. O povo, no caso. No reino de Deus não basta apenas alguém ter carisma, que é a habilidade intelectual para influenciar pessoas. Não basta o carisma do líder, é preciso que ele tenha caráter. Isso no Novo Testamento fica muito evidente quando Paulo orientava, por exemplo, Timóteo a escolher obreiros para a causa do Senhor. Ele fala muito da questão do caráter, da vida transformada, uma vida cheia de frutos para Deus, boas obras, diz ele para o Tito, por exemplo, capítulo 2, na epístola lá de Paulo a Tito. Aquilo que nós chamamos de bom caráter, 2 Timóteo 2,15, e aí vai, tá? Então, realmente o que importa não é o carisma em si, a capacidade de atrair as pessoas apenas, de agregar, não, mas o caráter da pessoa, viver aquilo que fala e falar aquilo que vive, é o que importa. E no tempo dos juízes, que foi o tempo que aconteceu a história de Ruth, havia esta fragilidade de algumas lideranças, e como eu disse, algumas delas eram localizadas, é só pensar em o próprio Sansão, que foi fraco no sentido espiritual. Bom, a lição nesse tópico 2, falando então do contexto histórico, aí desdobra-se para opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel uma presa fácil dos inimigos. Sempre será assim, meus amados. Quando o povo enfraquece espiritualmente, o diabo se aproveita, os inimigos, né, de forma geral, e tomam posse, por assim dizer, da mente, da cabeça e até dos bens daquele que se diz crente. Então a apostasia tornava o povo fraco, presa fácil para os inimigos, que atacavam e saqueavam a nação. O povo, então, sob esse domínio opressor, clamava ao Senhor. E Deus, que é bondoso, os ouvia e levantava um juiz para libertá-los. Em Juízes 3, 7 a 9, você tem a opressão da Babilônia, por exemplo. Em 12 a 14, aliás, no mesmo capítulo 3, do versículo 12 ao 14, você tem a opressão dos próprios moabitas. Os moabitas houve um tempo que dominaram Israel. E há outros na sequência, depois vem os amalequitas, os filisteus e outros povos que se aproveitavam dessa apostasia e fragilidade espiritual para oprimir o povo de Deus. Afligida, a nação clamava a Deus. Então Deus os libertava através desses juízes, que não eram magistrados civis, como nós conhecemos hoje, que trabalham nos fóruns e nos tribunais, mas eram governantes. Alguns deles como líderes militares, que foi o caso, por exemplo, de Otiniel, Baraque, o Gideão, lideraram grandes exércitos para grandes campanhas militares e venceram. Poderosamente usados por Deus, eles julgavam Israel no sentido de governar, tá certo? Apesar, então, dos repetidos ciclos de pecado, Deus nunca os abandonou, porque a Bíblia vai dizer em vários textos que Deus é longânimo, misericordioso. É o caso do Salmo 103, verso 8, Joel 2:13. No Novo Testamento nós temos Romanos 2:4, fala de um Deus longânimo, aquele que tem um ânimo longo, que é realmente misericordioso. E Lamentações 3:22, onde o Jeremias escreveu que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, dizia ele, em relação ao seu povo, mas também serve como princípio a todos nós. Deus continua sendo longânimo, só não podemos abusar dele. Bom, ele ouvia sempre que o povo clamava. Agora, com base em Jeremias 29, 12 e 13,
e também Isaías 55:6, nós sabemos que esse clamor do povo devia ser com sinceridade. Especialmente 29:13, onde diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o povo clamava e Deus atendia, libertando-os através de um daqueles juízes, que na verdade foram 15 juízes, conforme dados históricos. Amém, meus amados? Então tá bom. O tópico 3, para encerrarmos, fala do propósito e mensagem do livro de Ruth. Lembre-se, esta lição especificamente está falando do livro de Ruth, tá certo? Primeiro, a respeito do cetro de Judá. O que é um cetro? Era naturalmente símbolo real de comando. Era um pedaço literalmente de um bastão que os reis usavam como símbolo, repito, de poder, de autoridade, de comando. Então, vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth, mas o principal deles é exatamente colocar ou deixar claro Davi como descendente legal da monarquia israelita, através da tribo de Judá, descendente da tribo de Judá. A lição vai nos lembrar aqui do episódio acontecido lá em Gênesis 35, em que o Rúben, que era o filho mais velho de Jacó, perdeu o seu direito de primogenitura porque profanou o leito do seu pai, ou seja, ele deitou-se, dormiu com a Bila, que era concubina de Jacó, meus amados. Então Jacó o amaldiçoou, por assim dizer, como pai que era, e não o permitiu usufruir da bênção da primogenitura. Isso em 49:4, a seguir, nós vamos entender que essa primogenitura passou então como direito à tribo de Judá. E agora Davi, no livro de Ruth, é lembrado e enfatizado, e um dos propósitos do livro é exatamente deixar claro que é Davi o descendente. Tanto é que no último capítulo de Ruth nós temos uma regressão da árvore genealógica até Pérez, que foi filho de Judá. A partir dali até o nascimento de Davi. Portanto, ele é descendente legal da monarquia, ou seja, o direito à monarquia em Israel. Certo? Esse é um propósito. A mensagem gira em torno do amor e redenção. Mensagem do livro de Ruth. A principal mensagem é o amor de Deus pelo seu povo, pela redenção da humanidade, como representante dos judeus. Por exemplo, o Boaz é uma figura do próprio Senhor Jesus, que trouxe salvação a toda a humanidade. E a Ruth, que era moabita, um símbolo da bênção de Deus para toda a humanidade. Agora sim, de toda a humanidade, todos os gentios, né? Desculpe, o Boaz, um símbolo da bênção para todos os judeus, ele era judeu. Mas a Ruth, a bênção alcançando todos os gentios. Quando Paulo vai dizer em Efésios 2, especialmente verso 14, que a parede de separação entre judeus e gentios caiu, e caiu já profeticamente ilustrado aqui no livro de Ruth. Amém? A redenção é vista no livro nos sentidos literal, porque a redenção da propriedade de Noemi e também o resgate da herança dela através do Boaz, que se casou com a Ruth, gerou um filho, descendente, também comprou as propriedades e devolveu a Noemi. Mas também no sentido figurado, meus amados, porque ele, como dissemos, é um exemplo ou ainda uma alegoria, um tipo ou uma figura do próprio Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é um tipo de Cristo, nosso Redentor. Jesus é o nosso Redentor. O Messias é o nosso Redentor. Conforme vários textos da Bíblia, você pode ler Isaías 59:20, Lucas 1:68, Efésios 1:7, Tito 2:14, todos esses textos falam da redenção em Cristo Jesus. E o Boaz é um desses tipos. Então, o livro de Ruth fala desse amor de Deus para com a humanidade, amor de Deus para com Noemi, para com Ruth, para com Davi, para com a descendência de Israel, mas o amor de Deus para com todos nós também em Cristo Jesus, que nos salvou, simbolizado lá no Redentor, no Goel, no Remidor, que foi Boaz para
para Noemi e para Ruth também, trazendo descendência para Elimeleque, que havia falecido, dando sequência à sua descendência. Tá? E então, há mais duas questões quanto à mensagem do livro. Falamos de fidelidade e altruísmo no subtópico 3. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era trevas nos dias dos juízes. Como já dissemos, havia caos para todo lado, apostasia, idolatria de todo lado, mas há uma família, pelo menos, a de Elimeleque, de Ruth, e os filhos, Malom e Quilion, que não perderam a fé. Estiveram quase 10 anos no exílio. Quando Noemi volta, ela ainda conseguiu influenciar a sua nora quanto à fé em Jeová. Em 1,16 do livro, nós vemos a declaração de fé de Ruth, dizendo: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde ela aprendeu isso? Foi com Noemi, certamente a sua sogra e também o seu marido falecido, certamente também, certo? Não havia, glória a Deus, remanescentes que acreditavam no meio daquele caos. Mas a Bíblia também menciona em Hebreus 11:32, gente como Gideão, Baraque, Sansão e Jefté, como pessoas de fé naqueles tempos de trevas, meus amados. Eles são mencionados como heróis da fé em Hebreus 11. Viveram no tempo dos juízes, tá? Naturalmente não foram perfeitos, bem longe disso, aliás, né, meus amados, mas conheciam o seu Deus e, à sua maneira, eles demonstraram uma fé viva, uma fé real, uma fé verdadeira, sem fingimento, tá? Infelizmente, foi algo meio que compulsivo, passageiro, transitório, que não perdurou. Mas, naqueles momentos em que eles estiveram em evidência, deram testemunho da fé em Jeová. É o caso do Gideão, é o caso de Jefté, teve suas falhas, evidente que teve, Sansão muito mais ainda, mas foram instrumentos de libertação para o povo naquele tempo. Então, mesmo, repito, no meio das trevas. Aliás, a Bíblia vai dizer lá em Atos que Deus nunca se deixou sem testemunho na terra. Glória a Deus, tá bom? E outra mensagem que nós aprendemos aqui com o livro de Ruth é a questão do altruísmo, porque já lemos lá em 21, 25 do livro que cada um fazia como achava melhor. Isso retrata realmente um individualismo, a máxima do individualista. Mas não aconteceu assim com a sogra Noemi e nem com a nora Ruth. Elas não estavam pensando exclusivamente nelas, mas nos outros também. E da mesma forma, Boaz é um exemplo clássico de um amor altruísta. Ele viveu em função de devolver, aleluia, a herança e dar o direito à propriedade da Noemi que havia perdido por conta de ter saído da terra e seu marido ter morrido, porque as viúvas, as mulheres, não tinham direito, a não ser os homens naquele tempo, quanto à herança, sabia, né? Portanto, ele, sem interesses outros, casou-se com a Ruth. É verdade que a Bíblia diz que ela era uma mulher bela, formosa, mas não foi isso que atraiu a ele no sentido do casamento. Ele era, inclusive, mais velho, mas cedeu a esse amor verdadeiro. A gente sempre vê no Boaz uma pessoa séria, generosa e que realmente foi usada por Deus. Então, aqui está a mensagem do amor altruísta e não do egoísmo, como é comum, ou era comum, nos tempos dos juízes lá. Tá certo, meus amados? Assim nós aprendemos muitas coisas boas. Que Deus, então, amados, continue a nos abençoando durante o estudo de todo este trimestre. Nesta lição, a gente viu o livro de Ruth, que nos ensina que, a despeito da incredulidade, dos pecados dos homens, das falhas, Deus sempre trabalha em favor daqueles que o temem. É o que diz, por exemplo, em Isaías 64:4. Nunca se viu nem ouviu sobre um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Sem violar o direito do livre-arbítrio, cada um tem decisão. Elimeleque teve decisão, teve poder de decisão de sair da sua Belém, da sua casa de pão naquele momento, foi para outro lugar, sofreu as consequências, evidentemente, e tal, mas Deus respeitando e abençoando, acima de tudo, a bênção de Deus para a nação, na restauração e a manutenção da descendência de Davi. O livro nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias mais comuns do dia a dia da gente, na vida. Que Deus nos ajude, que nós possamos
a nos apropriar pela fé de todas essas bênçãos também aprendidas aqui. A mensagem do amor, a mensagem da redenção, a mensagem do altruísmo, a mensagem da fidelidade de Deus para com a sua palavra, para com a sua promessa, a manutenção, por exemplo, de Israel como nação e a presença do descendente, ou melhor, daquele que foi o descendente, que esteve na genealogia do próprio Senhor Jesus e depois do próprio Cristo também. Mateus 1 e 5 menciona a Ruth como uma dessas participantes da árvore genealógica do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, continuemos fiéis a Ele também, andando neste caminho em direção ao céu. Em nome de Jesus, Deus te abençoe grandemente e até a próxima. Amém.